Boa noite, galera. Vamos gravar hoje mais uma aula do projeto Alicerce, de vídeos, né? Revisando a matemática básica. Continuamos com geometria, que é o assunto que nós estamos já há 8 vídeos. 7 vídeos, esse vai ser o 8º. E a aula de hoje, a gente vai abordar as fórmulas diárias, ou seja, de como calcular as medidas das superfícies das principais figuras utilizadas na rotina da matemática, né? Nos mais diversos concursos, as figuras mais usuais. Vão ser 12 fórmulas, tá? A gente não vai fazer a demonstração dessas fórmulas, não é uma demonstração formal. Também, o outro extremo seria só chegar e listar as fórmulas. Também não vai ser isso. A gente vai usar o GeoGebra para justificar a origem dessas fórmulas, tá? Então, vamos sempre usar uma figura como base e, a partir dessa figura usada como referência, como base, todas as demais recaem nela, tá? Essa é a ideia. Então, vamos começar a nossa aula compartilhando o meu quadro com vocês, tá? Pronto, tá aqui. Alicerce 2022. Só tirar aqui essa janelinha que apareceu. Pronto. Então, beleza. Tá aqui a nossa playlist. A gente já gravou até o vídeo 23. Quadriláteros. 47 minutos e meio. Arredondei para 48. E vamos falar hoje das áreas das principais figuras. Então, esse é o tema da nossa aula 24, áreas das principais figuras. O resumo da aula de hoje já está aqui. A gente vai mostrar como chega em cada uma dessas fórmulas, tá? Então, seria uma tentativa de exibição, de argumentação da origem da fórmula, embora não seja eu não vou fazer uma demonstração matemática formal, tá? Como eu fiz, por exemplo, naquela aula de quadriláteros, onde eu mostrei 14 propriedades de quadriláteros, e nessa aula a gente provou formalmente, né? A aula de hoje não, tá? Então, o ponto central da nossa aula é o seguinte, né? O polígono que serve de base, ponto partida para todas as demais figuras é o retângulo, né? E nós temos um retângulo. Qual é a definição de retângulo? É um quadrilátero que possui... Ele é um paralelogramo, que aí a definição de paralelogramo é um quadrilátero de lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse ele é paralelogramo. Então, é um paralelogramo que possui os 4 ângulos iguais a 90 graus. Toda vez que tiver essa figura, ela vai ser chamada de retângulo. E a fórmula dela é calculada através do produto da base vezes a altura. Por quê? Então, vou agora no GeoGebra para tentar justificar. Está aqui um retângulo de lado 6, vamos supor que é unidade de diâmetro, 6 metros por 4 metros. Qual é a área de retângulo de 6 metros por 4 metros? Então, o mecanismo de visualização, que é fácil de concordar, é que se você dividir em pedaços de 1 metro, tanto o lado que a gente chama de base, quanto o outro lado que a gente chama de altura também, a gente chama de altura porque é a distância entre esses dois lados aqui, né? Então, a gente chama de altura, esse lado. Fazendo essa divisão, eu chego a esses quadradinhos verdes aqui. Esses quadradinhos verdes são chamados de metro quadrado. Então, para você chegar ao número de quadradinhos que cabem nessa figura, é simplesmente contar os quadradinhos. Nós temos 4 numa mesma coluna, 6 numa mesma linha. Eles estão arrumados de forma igualitária, então é fácil perceber que 6 mais 6 mais 6 mais 6 é 6 vezes 4. Mais 6 é a base e 4 é a altura. Então, a gente entende agora quando a gente diz que a forma da área de um retângulo é simplesmente o quê? Simplesmente base vezes altura. Então, a primeira fórmula está
mostrada a ideia. E o quadrado, como ele é um retângulo, então ele segue rigorosamente a mesma ideia. Ou seja, vai multiplicar a base, que qual é a definição de quadrado? Ele é um retângulo que possui os 4 lados iguais. Já que possui os 4 lados iguais, a base B e a altura H, ambos têm a mesma medida, que a gente chamou aqui de L. Então, se eu multiplico base vezes altura, L vezes L, né? Não é difícil perceber. Se eu boto aqui no lugar desse cara L, no lugar desse cara L também, L vezes L vai dar L ao quadrado. Visualizando também no GeoGebra, vamos para a nossa segunda figura, o quadrado. Então, nós temos um quadrado de 5 metros por 5 metros. Então, se eu divido em pedaços de 1 metro, a gente percebe que ficam 5 fileiras de 5 em cada. 5 vezes 5, 25, ou seja, cabem 25 quadradinhos nesse quadradão. Antes cabiam 24 quadradinhos naquele retangulão, né? Naquele retângulo todo, e agora é nesse quadrado. Então, a ideia do metro, inclusive, ajuda a entender o nome metro quadrado, né? Porque o metro quadrado sempre é um quadrado, né? Então, qualquer medida de área, então, que você termina e fala quadrado, sempre você tem que associar a essa figura geométrica. Pronto, então, vamos agora para o próximo. Aí vamos agora para o senhor paralelogramo. Definição de paralelogramo, pessoal, qual é? Eu já falei para falar lá do retângulo, né? Porque todo retângulo é paralelogramo, mas seria bem claro, é o quadrilátero que possui os lados opostos, qualquer quadrilátero que possua os lados opostos paralelos, né? Paralelos. Daí o nome paralelogramo, faz todo sentido. Então, quer dizer que esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Como uma das propriedades desse paralelismo, tem várias, e a gente já mostrou na aula lá de quadriláteros, esses lados têm a mesma medida, né? Os lados opostos. Mas a fórmula de área dele também é base vezes altura, igualzinha à fórmula do retângulo. E aí, professor, como é que pode? Não são figuras diferentes? Então, vamos lá para o GeoGebra, para a gente entender o que acontece com o paralelogramo. Então, está aqui o nosso paralelogramo, tá? Então, perceba que eu botei um paralelogramo eu não botei a medida aqui, né? Mas pela contagem dos quadradinhos, você percebe que tem 6 quadradinhos aqui. Então, eu estou chamando ele de 1 metro, né? Então, seria 6 metros de base. E a distância entre as bases também vale 4, como no outro. Agora, o que é curioso é que o lado não vale 4, ele vale mais de 4, porque já que ele é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, só para mostrar que aparece um triângulo retângulo aqui, né? Ó, posso fazer um segmento aqui, ó, que vai daqui até aqui. E aí ele é hipotenusa e um dos catetos vale 4. Se um dos catetos vale 4, a hipotenusa é maior do que o cateto, então ela vale mais que 4. Então veja que os lados não valem 6 e 4, vale 6 e um cara que eu não dei, tá? Não foi dado esse lado. Aí vem a pergunta, e aí, professor, como calcular a área dele? E aí o argumento é bem simples. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz isso sem querer. Pronto. Eu vou pedir ajuda desse meu triângulo aqui, para mostrar o seguinte, ó. Eu vou encaixar esse triângulo aqui, ó. Esse pedaço, ó. Então, aqui, se eu passasse essa linha vertical, essa altura, né? Então, esse cara que eu acabei de fazer aqui, posso chamá-lo de, vamos renomear, de altura, né? Uma altura que não é o lado, né? Que fique bem claro que não é o lado. Pronto. Então, ele encaixa perfeitamente aqui, esse meu cara verdinho, né? Então, qual é a ideia que eu vou usar para achar a área desse paralelogramo? Eu posso facilmente transformá-lo em um retângulo. Como? Se eu pegar essa parte aqui dele e trouxer para cá. Pronto. Se eu apago esse pedaço aqui, soma esse pedaço e ele vem para cá, o que aconteceu com a área, pessoal? Do ponto de vista
da área, né? É fácil perceber que a área do retângulo, a área do paralogramo, é rigorosamente igual à área do retângulo, né, pessoal? Porque tudo que foi tirado daqui, cortei aqui esse pedaço, foi para onde? Veio para cá. Tudo que eu tirei, eu adicionei. E esse pedaço aqui ficou, é comum os dois. Se tudo que eu tirei eu botei, a área deles são iguais. E a área do retângulo eu sei que é base vezes altura. Só que tem uma coisa curiosa agora. A base do paralogramo, que eu marquei inicialmente, era esse pedaço. E a base do retângulo, pessoal, atenção, hein? É esse pedaço aqui. Só que, novamente, esse pedaço aqui é comum. Tudo que eu tirei dele aqui, eu joguei ele para cá. Então, essa base não se modificou, pessoal. Não se modificou. É exatamente a mesma. E a altura do retângulo é a mesma, que coincide com um lado do retângulo, é a mesma altura do paralogramo, porque a altura de um paralogramo é justamente a distância entre dois lados paralelos, dois lados opostos. Então, se a altura é a mesma, a base é a mesma e a altura é a mesma, a fórmula também é base vezes altura. Qual é a diferença básica? É que no retângulo a base e a altura coincidiam com os lados. No paralogramo, a base é um dos lados, mas a altura não é. Tá? Então, só essa observação que vale como registro. Pronto, fomos para a terceira figura. Vamos agora para a quarta figura. Vamos para o triângulo. Bem, então, aqui é interessante perceber o seguinte. Professor, qual é a fórmula da área do triângulo? Se eu pegar um triângulo desse aqui, vamos voltar lá para essa argumentação, se eu pegar um cara desse aqui e colar um triângulo igual a ele, só que de cabeça para baixo aqui, ó, eu formo que figura, pessoal? Eu formo um paralogramo. E a fórmula da área do paralogramo eu acabei de calcular. Então, um triângulo qualquer, se eu dobrar ele e encaixá-lo dessa maneira, ele sempre vira um paralogramo. Então, não é difícil perceber que a área do triângulo vai ser a área do paralogramo. A área do triângulo vai ser a área do paralogramo dividido por 2. A área do paralogramo é base vezes altura e chegamos na fórmula final da área do triângulo, que é base vezes altura. Vamos agora aqui no GeoGebra para visualizar esse processo. Ó. Eu vou criar esse outro triângulo, tá? Eu vou trazer ele... Não, primeiro eu tenho que girar. Então, eu vou girar aqui primeiro. Pronto, girei. E agora eu vou trazer ele para cá. Pronto, bonitinho, você percebe que formou um paralogramo, né? Cuja área é base vezes altura. No caso aqui, a base é 7 e a altura é 4. 7 vezes 4, 28. Mas como o triângulo é metade disso, o meu triângulo original, a área quem eu queria calcular era só do triângulo original, consequentemente, é metade de 28, que é 14 metros quadrados, se a unidade básica for o metro. Então, a fórmula é base vezes altura sobre 2, tá? O triângulo equilátero, eu nem fiz lá a figura no GeoGebra, porque é bem simples agora, porque se eu acabo de descobrir que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, e o triângulo equilátero ele possui 3 lados iguais, que a gente está chamando de L. Se a gente conseguir escrever a base e a altura em função do L, a gente vai ter uma fórmula apenas em função do L. A base, pessoal, desse triângulo equilátero é o próprio L. É isso? E a altura, se você quer achar, você pode usar Pitágoras aqui nesse triângulo, é um triângulo retângulo. Fica aqui, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado
mas na altura de um triangulado divide ele ao meio, então aqui vai ser L sobre 2, L sobre 2 ao quadrado. Você desenvolve essa conta e descobre que H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso está mostrado na aula, já numa aula de aplicações, né, da semelhança de triângulo, né, da aula do teorema de Pitágoras, certo? Então, se eu multiplico isso aqui por L raiz de 3 sobre 2, faço as contas, vai dar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa seria a fórmula, então, da área de um triângulo equilátero. Beleza. Vamos para o próximo agora, que na sequência aqui é o losango. Pronto. Vamos calcular a área de losango. A ideia é bem simples, ó. Se eu pegar esse pedaço aqui, ó. Sim, o que é losango? Definição. É o paralogramo. Então, ele é paralogramo, exatamente como o retângulo é, exatamente como o quadrado é. Você já sabe disso daquela aula anterior. Ele é o paralogramo que possui os 4 lados iguais, congruentes. E, no caso, nós chamamos todos esses 4 lados de L. Então, tem a letra L aqui, aqui, aqui e aqui, mostrando que os 4 lados são iguais. Agora, ele tem diagonais diferentes. Nós provamos também naquela anterior que essas diagonais são perpendiculares. Tem uma diagonal maior, que eu chamei aqui de desão, e uma diagonal menor, que eu chamei de desinho. Se eu pegar agora, pessoal, traçar as duas diagonais, vai separar em 4 triângulos. A gente provou lá que eles são congruentes, todos iguais entre si, e eu posso jogar ele para cá, pessoal. E ele vir para cá. Esse outro aqui, mesma coisa, eu posso tirar ele daqui e jogar ele para cá. E se eu fizer isso, eu passo a ter um retângulo, né? Vou só enfatizar ele aqui de amarelo, ó. Eu passo a ter um retângulo. A base do retângulo é desão. E a altura do retângulo é metade de desinho, já que nós provamos que esses 4 triângulos são iguais entre si. Então, fica bem fácil. A base do retângulo. Então, só deixando bem claro, a área do losango ficou igual à área do retângulo, que é base vezes altura. A base foi desão, a altura foi desinho sobre 2, e chegamos nessa fórmula aqui, desão sobre desinho, né, desão vezes desinho sobre 2. Vou então agora mostrar visualmente que isso que eu fiz lá naquele desenho horroroso, eu posso visualizar agora bonitinho aqui, ó, trazendo esse triângulo. Para cá está aí um losango de lado 5 metros, ó. Então, levo ele para cá. Olha que beleza. E esse outro eu levo para cá. Deixando claro que formou um único retângulo. De lado quanto? A base aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A altura vale 3. 8 vezes 3, 24 metros quadrados. Seria a área desse losango. Ok? Vamos para o próximo. Esse losango. Vamos para o trapézio. Tá? Vou fechar isso aqui. A ideia para o trapézio vai ser parecida com a do triângulo. Ou seja, eu vou dobrar, vou colar, além desse trapézio aqui, que é o meu trapézio original, eu vou botar um outro trapézio aqui, colado nele, de cabeça para baixo. Ou seja, aqui é o Bzão, aqui é o Bzinho. E com isso, pessoal, eu formo o quê? Formo um paralogramo. Tá? Então, a área do paralogramo, que está mostrando aqui, é base vezes altura, só que a base aqui em questão é essa base do paralogramo, que é a soma dessa base maior. Sim, vale lembrar que no trapézio, os lados paralelos são chamados de base, né? Eu já falei isso também na outra aula. E somado com esse, ou seja, a base do paralogramo é a base maior e a base menor do trapézio, somadas, vezes a altura do trapézio é a mesma do paralogramo, sobre 2, né? Então,
Quer dizer, sobre 2 não, foi mal aqui, deixa eu só corrigir. Pronto, só isso. Aí agora jogando essa informação para cá, a área do trapézio vai ser metade da área do paralogramo, agora sim, Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. E essa é a fórmula da área do trapézio. Vamos visualizar isso lá no GeoGebra, que a próxima figura aqui é o trapézio. Deixa eu voltar aqui com o ângulo, pronto. E aí essa é a ideia, ó. Então, se eu quero mostrar que eu posso fazer um cara igual a esse, eu tenho que andar esse cara para cá e depois fazer o giro aqui de 180. Pronto. Aí formou um trapézio. Bem tranquilinho agora, né? Esse trapézio aqui tem lado quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da base maior, mais 3 da base menor dá 11. 11, a altura vale 1, 2, 3, 4, é a distância entre as bases. 11 vezes 4, 44 metros quadrados. Ou seja, eu somei Bzão mais Bzinho, multipliquei por H e divido por 2. Rigorosamente a fórmula que está mostrada aqui. Pronto, trapézio foi. Vamos agora para o hexágono regular. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a nossa figura. Pronto. Então, e fechar isso aqui também. Beleza. O hexágono regular, pessoal, a ideia dele é simples, porque eu posso pegar e fazer uma diagonal, unindo aqui esses dois vértices, esse vértice e esse vértice. O ângulo interno, nós já aprendemos a calcular ângulos internos de polígonos, e os polígonos regulares, ele tem todos os ângulos internos iguais. E no caso do hexágono, usando aquela fórmula n menos 2 vezes 180, ensinada na aula anterior, que vai ser 6 menos 2 vezes 180, eu descubro que a soma dos ângulos internos vai valer 4 vezes 180, que dá 720. Como tem 6 ângulos internos iguais, cada ângulo interno vai ser a divisão dessa soma pelo número de lados, 720 por 6, que vai dar 120. Cada ângulo desse tudo aqui é 120. Agora, não é difícil provar, e a gente prova isso por semelhança de congruência de triângulos, que essa diagonal que eu fiz aqui, ela é uma bissetriz desse ângulo. Ou seja, são dois ângulos de 60 graus aqui. Se eu faço essa outra diagonal, mesma coisa, 60 para cá, 60 para cá. Se eu olho agora para esse triângulo aqui, se ele tem um ângulo de 60 e outro ângulo de 60, como a soma dos ângulos é 180, eu sei que esse outro aqui é 60 também. Ou seja, eu acabo de provar que esse triângulo aqui é equilátero. E se ele é equilátero, eu acabei de deduzir a fórmula do triângulo equilátero, né? Então, a ideia central, não é difícil perceber que se eu fizer então mais uma diagonal aqui, esse hexágono vai ser a soma de 6 triângulos equiláteros. Como cada um, a gente sabe, a gente acabou de calcular que deu L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar aqui esse cara e esse por 2. Vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Pronto. Então, essa seria a fórmula da área do hexágono regular. Então, aqui, vou só fazer as diagonais para que seja visualizado agora um desenho de boa qualidade, tá certo? Pronto. Pronto. Todas elas se cruzam no mesmo ponto, ó. E fica bem fácil de concordar que isso aqui é um triângulo equilátero e que 6 desses formam o hexágono. O hexágono regular, formado por 6. Na verdade, essa divisão de qualquer polígono lá em triângulos é impossível ser feita. Agora, só no hexágono é que vai formar triângulos equiláteros, viu, pessoal? Todos os outros polígonos regulares vão formar, eu posso fazer essa divisão de unindo o centro a dois vértices vizinhos e sempre formar triângulos, mas não serão equiláteros, só no hexágono, tá? Pronto, aí depois agora do hexágono, vamos para o polígono regular de N lados.
E agora é uma fórmula geral que serve para polígono de 4 lados, 5 lados. N serve para qualquer número maior ou igual que 3. Qualquer número pertencente aos naturais, maiores ou iguais que 3. Então, deixa eu mostrar aqui esse desenho aqui, para você visualizar o polígono regular de N lados. Apaguei o que eu errei aqui e agora vamos lá. Tá aqui, pessoal, ó. Então, eu fiz um desenho. Se eu mexer esse controle aqui, olha o que acontece. Para 4 lados, olha aqui, para 5 lados. Então, eu faço qualquer polígono regular, só mexendo nesse controle aqui. Olha que legal. Qualquer um que eu quiser, eu consigo fazer aqui, tá? Quantos lados eu quiser. Ó, já estou com 25 lados, ó. Pronto. Então, tá aqui o nosso polígono. Vou deixar aqui na forma de pentágono. Beleza. Mas vamos voltar para lá. Qual é a ideia que eu vou usar? Qualquer polígono regular de N lados, eu posso unir, como eu falei agora há pouco, o centro dele a 2 vértices consecutivos. É o que está feito agora nesse triângulo vermelho aqui. Então, eu uno isso aqui é um triângulo. Essa base é um triângulo isósceles, né? Porque fica bem claro que esse cara aqui é igualzinho a esse, né? No meu desenho com boa qualidade fica bem claro isso, né? Que se eu unir esse cara até aqui e esse até aqui, pronto. Esses dois caras são iguais, ó, são sempre iguais, e quando eu vou mudando, ó, sempre permanece isósceles, tá? Então, nós temos um triângulo isósceles, claramente isósceles, e esse lado diferente aqui, essa base do triângulo isósceles, ela é obtida, aí está dito aqui nesse texto, ela é obtida através da divisão do perímetro. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados, né? Então, essa é a primeira base, mais a segunda, mas o polígono é regular, então também é esse mesmo valor B, né? Desculpa, eu botei P aqui, é perímetro, tá? E perímetro costuma simbolizar por 2P, né? Então, eu saio somando e somo quantos N tiverem, né? Eu vou ter N aqui. Então, o perímetro nada mais é do que N vezes esse B. Então, é o que deu origem aqui essa fórmula. Então, a base vai ser a divisão do perímetro pelo número de lados que está indicado aqui. Então, pessoal, a área do polígono vai ser N vezes a área de cada triângulo isósceles. Só que a área de cada triângulo isósceles é dado por 2. Sim. Aí, como calcularia no triângulo, pessoal? Vamos lá? A gente aprendeu que é base vezes altura sobre 2. Quem é a base? A base é a base B. Mas no lugar dessa base, eu vou usar 2P sobre N. Vezes. Quem é a altura H? A altura H é a altura desse triângulo vermelho, que a gente chama de apótema. Apótema, por definição, vai vir numa aula seguinte ainda, mas apótema é o segmento que une o centro de um polígono regular até o ponto médio do lado. Qualquer polígono regular tem apótema, então. Então, a altura vai ser sempre o apótema. Então, no lugar desse H, eu vou escrever A de apótema. Tudo isso sobre 2. Pessoal, esse N corta com esse N, esse 2 corta com esse 2. E a área de qualquer polígono regular de N lados vai ser dado pelo semiperímetro vezes o apótema. Semiperímetro, pessoal, é metade do perímetro, tá? Metade do perímetro multiplicado pela apótema vai dar a área do polígono regular. Então, seria essa ideia daqui. Eu fiz alguma coisa a respeito disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer aqui essa coisa agora que eu mandei preparando. Comece do 0 e vá até o O menos 1.
Deixa eu ver se eu estou certo. Deixa eu esconder isso aqui. Não, aí não é bom. Deixa eu desfazer isso aqui. Eu pensei que eu fosse criar a lista. Não, mas foi só para o outro. Agora eu estou confundindo. Eu fiz isso para esse outro aqui agora. Então, mas a ideia é essa. Aqui no caso, se eu somar 7, se eu tenho um heptágono de 7 lados, 7 lados iguais, vão ser 7 triângulos. 7 triângulos isósceles. Veja que esses não são mais equiláteros, tá, pessoal? Como era no hexágono. Tá? Então, aqui dá para visualizar que eu tenho 7. E como eu vou calcular? Se eu souber, então, o perímetro dele, eu vou pegar o semiperímetro e vou multiplicar por essa altura aqui, que é o apótema. Essa multiplicação vai dar esse cara. Vamos para a próxima figura, que na verdade não é o polígono, hein? Primeiro que agora virar agora, uma figura que não é polígono, ou alguns até podem falar que é um polígono especial. Depois vamos perguntar por quê, tá certo? Mas está aqui a nossa figura. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a nossa disposição aqui. Isso não atrapalha a gente. Pronto. Vou transformar em lápis de novo. Nós temos aqui um círculo, né? E círculo não é polígono, né? Ou, alguns até podem dizer que é polígono, sim, mas numa quantidade de lados muito grande. Você começa a perceber que nesse cara aqui, quando você vai aumentando o número de lados, até 16, já começa a se parecer um círculo, não parece? E se eu aumentar para 30 lados, você já tem dificuldade de perceber que não é círculo, pessoal. Já te engana bem. Com 40 lados, já te engana muito bem. Imagina se eu botar mais lados, tá? Então, alguns gostam de dizer que o círculo, né, uma definição, seria o polígono de infinito regular de infinitos lados, tá? Então, para mostrar o círculo agora, então temos exatamente essa situação agora, onde foi desenhado um círculo, e aí eu mostro que a figura vai se aproximando, ó. Vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, olha que legal. Vai se aproximando, ó. Tá? Então, legal isso aí, né? Beleza. Então, aqui um heptágono de novo, 7 lados. E como eu chegaria na fórmula da área do círculo? Então, vamos lá. A ideia é o seguinte, novamente, exatamente como no polígono de N lados, eu vou escolher um triângulo isósceles que una o centro a 2 vértices consecutivos. Como ele é isósceles, né? Então, ele vai ter só um lado aqui diferente. Esse é o lado do polígono regular de N lados, aquele que eu acabei de calcular. Sua medida é obtida pela divisão do perímetro pelo número de lados, né? Então, eu começo agora. Então, a área desse triângulo é a base dele. Essa base é calculada assim pela altura dele, que a gente chamou de apótema, né? Usando lá o que a gente aprendeu, né? O perímetro dividido pelo número de lados multiplicado pelo apótema A, né? Seria essa ideia. Agora, o que é que a gente pode imaginar? O perímetro de um círculo, o que é, galera? O perímetro de um círculo é o comprimento da circunferência, não é? É o comprimento da circunferência, porque
Desculpa, vamos com calma ainda, né? Não posso dizer isso, não. Aí vamos pegar a ideia do polígono regular, né? Então, a área do polígono regular seria, como a gente já sabe, pegar esse perímetro, pegar cada triângulo desse e multiplicar pelo número de triângulos, que é o N. Né? Então, essa é a ideia, de pegar... Sim, aqui faltou o sobre 2, né, pessoal? Pronto. A base vezes a altura sobre 2. Aí esse 2 corta com esse 2, ficaria isso vezes isso, sim. Pronto. Agora, na verdade, essa é a do polígono regular. Então, mas se eu pegar agora, aí vem um grande pulo do gato agora. Se eu fizer o número de lados tender ao infinito, se for muito grande, a diferença entre o polígono regular e o círculo vai ficando tão pequena, que esse cara eu posso dizer que lá, quando eu chegar no infinito, a área do polígono regular vira um círculo, né? E nessa hora que virar um círculo, né? Então, eu estou usando o conceito de limite, um conceito que é bem abordado lá no primeiro ano de qualquer curso de exatas de um curso superior. Então, eu posso dizer, então, que esse semiperímetro nada mais é do que agora sim, o comprimento da circunferência. Porque o perímetro do polígono regular coincide com o da circunferência, né? O comprimento da circunferência. Quem sabe que o comprimento da circunferência é 2πr. E o semiperímetro, então, é πr. Então, no lugar do A, do P, eu boto π vezes r, que é metade do 2πr. E o apótema, pessoal, ele vai se aproximando. Então, vamos ver aqui, ó, o apótema, olha que interessante. Quando você está aqui, e você vai aumentando o número de lados, o apótema vai se aproximando de quem, pessoal? Ó. Ela vai ficando quase do mesmo tamanho de quem, pessoal? Do próprio raio, né, pessoal? Então, vendo aqui com a ajuda do GeoGebra, o apótema, ele lá, quando n tender para infinito, ele vai tender para o raio. Então, fica πr vezes r. Então, chegamos na fórmula πr ao quadrado como área do círculo, tá? Então, essa seria a ideia para o círculo, né? Bem interessante. Beleza. Vamos para agora os dois últimos da nossa sequência. O setor circular e a coroa circular, tá? São as duas últimas da nossa aula. Para falar do setor circular, o que é setor circular? É uma fatia de pizza, né? E qual é a fatia que você vai usar? Você que vai escolher, né? Se vai ser uma fatia menor ou maior, né? Você que vai decidir aqui qual vai ser o tamanho da sua fatia. Só que uma coisa interessante de perceber é o seguinte, é bem claro. Aqui eu fiz um setor circular com um ângulo de 90 graus. Poderia ter feito com um de 45, com um de 180. Agora, quando eu dobro, pessoal, o ângulo de 90 para 180, o ângulo de o setor circular com 180 graus, não é a junção de dois setores de 90, não é exatamente um igual a esse colocado aqui? Então, na hora que eu dobro o ângulo, eu dobro a área do setor circular. Eu estou querendo calcular a área do setor circular. Então, se quando eu dobro uma grandeza, a outra dobra, eu posso dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais e eu posso fazer uma regra de 3 direta entre a grandeza ângulo e a grandeza área. Então, quando o ângulo é alfa, que é esse ângulo aqui, um ângulo qualquer, a área vai ser A. Quando for de uma volta completa, quanto é a volta completa, pessoal? A volta completa, o ângulo é de quanto? Em graus, 360. E a área é de quanto? A gente acabou de calcular a área que o círculo completo é πr ao quadrado. Acabamos de calcular. Pronto, agora é só multiplicar cruzado.
que A vezes 360 igual a alfa vezes π vezes r ao quadrado, e a fórmula fica alfa vezes π vezes r ao quadrado sobre 360. Existe uma outra unidade para ângulo, que além do grau pode ser chamada de radiano, e nessa unidade, 360 graus corresponde a 2π radianos. Quem quiser maiores informações sobre essa unidade, assistam na minha playlist do segundo ano, a aula de número 9, se eu não estiver enganado, onde eu apresento essa unidade, tá? Então, no lugar desse cara, eu posso botar 2π, π vezes r ao quadrado sobre 2π, e corto π. E a fórmula fica alfa r ao quadrado, se você usar a unidade em radianos. Então, a área da fatia de pizza, ou seja, a área do setor circular, é dada pelo ângulo do setor circular, multiplicada pelo raio do setor circular ao quadrado sobre 2. E, para finalizar a nossa aula, a coroa circular, que nada mais é do que um círculo que você retira de dentro de outro, né? Olha aqui. Pronto, tá aqui, ó. Então, essa área verde agora aqui, a gente chama de coroa circular, ou também alguns chamam de rosquinha, né? Como calcular a área da rosquinha, pessoal? É bem simples. É só da circunferência verde original grandona, cujo raio a gente chamou de Rzão, você subtraia esse buraco aqui, que é essa circunferência marrom. Ou seja, bem simplesinho, né? Basta pegar a circunferência grande menos a circunferência pequena, a grande, π Rzão ao quadrado, a pequena, π Rzinho ao quadrado, você pode botar π em evidência e fica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Que aqui você ainda pode usar produto notável, escrever Rzão mais Rzinho e Rzão menos Rzinho, usando o produto notável que está na aula, acho que 13 ou 14, lá onde eu falo do produto notável, diferença de quadrados, tá certo? Também aqui do alicerce. Então é isso, galera. Completamos o objetivo da nossa aula, que era, deixa eu voltar lá para o início, ó, para aquela lista original. E, ó, varremos todos esses, ó, retângulo, base vezes altura, quadrado, L ao quadrado, paralogramo, base vezes altura, com a diferença que a altura aqui não é o lado e aqui é o lado. O triângulo metade do paralogramo, base vezes altura sobre 2. O triângulo equilátero substituindo o valor da altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Chega aqui nesse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O losango que transformou, né, num retângulo, Dzão vezes Dzinho sobre 2. O trapézio que virou um paralogramo de base maior, de base Bzão mais Bzinho, e altura H sobre 2. O hexágono, 6 triângulos equiláteros, aí daí 6 vezes isso aqui chega nesse resultado aqui. O círculo, πr ao quadrado. O setor circular, o ângulo do setor alfa, o ângulo da fatia de pizza, vezes o raio ao quadrado sobre 2, lembrando que esse alfa tem que estar em radianos, senão é aquela primeira fórmula que eu mostrei. A coroa circular, π que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, e o polígono regular, semiperímetro vezes a porta. Então, é isso, galera. Acho que conseguimos o objetivo da aula. Acho que foi alcançado, né? Demos pistas de como chegam nessas fórmulas. É claro que não existe só essa, existem muito mais. Não falei fórmula de pentágono, não falei fórmula de segmento circular, muitas outras figuras eu podia ainda perguntar. Por exemplo, o triângulo, só o triângulo, eu já andei procurando e ela possui mais de... Eu já consegui encontrar mais de 20 fórmulas diferentes para o triângulo. Inclusive, eu até nem falei, né? Mas por que vocês viram que eu usei lá
o símbolo para perímetro de 2P. Só porque você não usa P, né? Mais simples, não. É porque uma das fórmulas famosas da área do triângulo é a fórmula de Heron. A fórmula de Heron aparece o semiperímetro lá. Então, para a fórmula ficar melhor, é mais conveniente usar P para semiperímetro, tá? E como tem uma razão histórica, essa fórmula é bem antiga e tem mais de 2000 anos. Então, ela veio primeiro e ganhou o privilégio aí do uso da letra, provavelmente, talvez. Não sei. Aí é uma especulação minha. Mas, em suma, tem muitas formas. Tá? Eu não estou interessado em resolver todos os problemas, né, com essa aula, mas essas que eu falei hoje são muito comuns. Então, aprender essas de hoje vai implicar num ganho, numa facilidade muito grande para vocês, para diversos concursos. Até, não diria que é nem tão importante para provas de Olimpíadas, porque prova de Olimpíadas usa mais o conceito de dissecção, que é quebrar a área em pedaços. Mas Enem, por exemplo, usa demais essas formas, tá? Então, espero ter ajudado e aguardo vocês na próxima aula, onde vou falar sobre círculos, ângulos, circunferência e círculo, né? Os conceitos básicos a respeito da circunferência, tá? Que são muito importantes. Então, agradeço a atenção de vocês. Então, até a nossa aula de número 25. Um grande abraço e até lá.